Boa noite, povo de Deus. Olá, nós somos o grupo de oração Verbo de Deus. Enquanto vão entrando aí os irmãos, vamos aqui pedindo o auxílio do Espírito Santo nessa live formativa, né, com o nosso irmão Wagner, que é do grupo de oração Verbo de Deus. E aqui nós estamos estendendo, né, a nossa live formativa para os nossos irmãos que não são engajados, mas também que têm o interesse de estar participando conosco junto. Desde já, nós somos imensamente gratos com a sua presença, né? E estarmos aqui nessa noite partilhando um pouco da palavra de Deus, tirando algumas dúvidas muito importantes para a nossa fé, um momento catequético até. Então, eu quero que você, né, nesta noite, entre em oração e também na dinâmica, né, deste encontro conosco, tá certo? Essa formação que seria do nosso grupo fechado, com nossos irmãos engajados, mas agora nós estamos estendendo aqui para que fique um pouco mais, né, dinâmico, que possamos interagir, né? E eu quero que você coloque também as perguntas, né? Nós aqui que vamos tirar as dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, né? E aqui o Wagner que vai aqui partilhar um pouco do seu conhecimento, aquilo que ele estudou, aquilo que ele costuma estar estudando para formar no nosso grupo de oração. Então, desde já, o meu muito obrigado você que está aí nos assistindo, está aí conosco. Partilhe também, tá certo? Esteja escrevendo nos comentários alguma pergunta, acrescentando alguma coisa, tá bom? Nós ficamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Tá certo? Nós vamos pedir ao auxílio do Espírito Santo para que nessa noite o Senhor venha agir em nossas mentes, né? No nosso coração, principalmente, que tudo aquilo que partilharmos, né, Wagner? Exato. Caia realmente no nosso coração e venha produzir muitos frutos e aumente cada vez mais a nossa fé na igreja e no Cristo. Exatamente. Né? Melhor conhecer para melhor crer, né? E amar a igreja. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Permanecemos aqui reunidos na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Wagner vai partilhar o nosso tema da formação de hoje e eu quero que você interaja conosco. Exatamente, é um prazer estar contando com você que está acompanhando a nossa live. Nossa live hoje que é um tema formativo muito interessante. Às vezes é um tema menos falado, né? Mas muito necessário para a gente católico entender um pouco mais a nossa fé, né? Que o tema dessa formação de hoje é a intercessão dos santos, né? Ou seja, a intercessão caritativa e a mediação salvífica. Como acontece essa intercessão? Qual é a importância dessa intercessão? Como isso se dá? Tem amparo bíblico? De onde vem essa fundamentação? Né? E tudo isso é necessário para a gente melhor compreender a nossa fé. Como é que eu acredito na intercessão dos santos, aqueles que já estão na glória de Deus, sem um amparo bíblico? Como é que eu faço para fundamentar isso? E a igreja, ela tem fundamentação para isso? Tem amparo nas Sagradas Escrituras? Como então fazer essa relação entre a intercessão dos santos e a mediação salvífica de Cristo? Como interceder? Para a gente ver então como esse tema ele é bastante abrangente. E você, se você tiver dúvida, na medida que a gente for aqui falando, coloca a sua pergunta nos comentários e a gente vai explicando, tá certo? Para que você possa aprender mais junto com a gente e você possa também conhecer mais um pouco da nossa fé católica, tá bom? Lógico, a gente não sabe de tudo, a gente não é um expert, né? A gente não tem doutorado. Mas, na medida do possível, Wagner aqui vai estar sanando as dúvidas, né? Vai estar partilhando aquilo que ele estudou conosco, tá bom? Exatamente. Então, assim... E o tema é qual, Wagner? O tema é a intercessão caritativa e a mediação salvífica. Antes da gente começar a explicar um pouco essa temática, deixa eu dizer o que significa a intercessão caritativa, né? Intercessão caritativa significa a intercessão pela caridade. Ou seja, no amor ágape entre os cristãos, um intercede pelos outros. Por isso que chama-se caritativa. Ou seja, é a intercessão pelo amor, pedindo um bem a uma graça alheia para outra pessoa. Então, isso é um amor, a intercessão pela caridade. E a mediação salvífica é aquela que só há em Cristo Jesus. É a mediação da nova aliança, que é própria de Cristo, não há um outro mediador.
né? E a gente vai passar alguns pontos por meio de algumas questões que a gente tem aqui, e também pelas questões que você coloca aí, né, que estiver nos assistindo, para que a gente possa então entender melhor qual a relação entre a intercessão e a mediação de Cristo. Uma não exclui a outra, pelo contrário, tanto intercessão como mediação, ambas são em Cristo por Cristo, né? Não é uma substituir a outra, mas pelo contrário, elas são correlatas, elas caminham juntas, né? Então, para a gente já entender intercessão e mediação, existem duas finalidades: a intercessão caritativa e a mediação salvífica, que é própria do Cristo Jesus, né? Então, assim, a primeira, para a gente poder entender, então, eu queria que a gente pudesse pegar algumas perguntas que a gente já, né, a gente já tem aqui para a gente poder, então, traçar essa temática, né? Inclusive, assim, né, Wagner, a palavra de Deus diz que lá em 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, né? Vamos assim, com efeito, pronto? 1 Timóteo 2,5, né? Vamos lá abrir aqui. Posso ler? Pode. Com efeito, nunca usamos de adulação. Como sabeis, nem fomos levados por fim 1 Timóteo 2,5 vai dizer assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, desculpa, gente, Jesus Cristo, né? Ou seja, esse versículo que muitas vezes ele é citado por alguns outros irmãos, e até mesmo irmãos católicos que não entendem essa passagem bem, o versículo vai dizer que há só um mediador entre Deus e os homens. Então isso exclui a mediação dos santos? Como entender então essa mediação de Cristo? O texto vai dizer, há um só mediador, né? Às vezes a gente até escuta, né? Olha, os santos não tem nada a ver, porque o texto bíblico diz, 1 Timóteo 2,5, é só Jesus, né? Só Jesus. Então há um só mediador, tá? Então isso exclui então a intercessão dos santos? Pelo contrário. Nós, se formos ler então o texto desde o versículo 1, né, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo vai pedir que se façam orações por ele, né? Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, né? Aí depois vai falar pelas autoridades, vai falar que isso é bom, agradável a Deus. Depois vai dizer que quer que todos os homens se salvem, no versículo 4. E no versículo 5 ele vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens. Aí ele vai continuar no versículo 6, que se entregou como resgate por todos, né? Que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo? Ele está dizendo que não existe outros mediadores, porque a própria Sagrada Escritura, nós vamos já citar, tem várias outras citações onde fala de mediadores, tanto da Antiga Aliança como da Nova Aliança. A mediação que o apóstolo Paulo está aqui falando é a mediação justamente da Nova Aliança, né? Ou seja, Cristo Jesus, o que é mediar? Mediar é uma ligação entre dois pontos distantes. Dois pontos distantes, é unir esses dois pontos. Na Antiga Aliança, a mediação era feita pelo quê? Pelo cumprimento da lei. Cumpria-se a lei, então se estava ligado à pessoa do Deus Pai. E Deus mesmo suscitava outros mediadores, como Moisés, como os juízes, como os profetas, que falavam e oravam e também conseguiam graças em nome de Deus em benefício do povo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que há um só mediador, que é Jesus Cristo, homem. Olha, ele pega o fato de Jesus, Deus e homem, unido num só ser humano, mas em duas realidades, né? A divindade e a humanidade, dizendo que Cristo, ele é o único que liga o ser humano a Deus Pai novamente. Pelo quê? Pelo sacrifício do seu corpo. Então aqui o texto está falando de intercessão. Ele está falando de mediação salvífica, que é própria do Cristo Jesus, né? O próprio catecismo da Igreja Católica vai falar aqui, né? Se você tem o catecismo da Igreja Católica, ele vai falar no parágrafo 956, que pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja, né? Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. A Igreja, ela nunca, pelo contrário, ela nunca excluiu essa verdade de fé, que é a mediação salvífica de Cristo. Cristo é o mediador salvífico, né? Ou seja, só por ele nós herdamos novamente aquele céu, em Gênesis 3,17, que havia sido fechado pelo pecado de Adão e Eva. Agora é Cristo que religa novamente, que abre agora as portas que haviam sido fechadas pelo sacrifício do seu corpo humano. E é por isso que diz em 1 Timóteo 2,5,
que é um só mediador. Jesus Cristo, homem, né? Que se fez homem, que tomou a carne da humanidade antes decaída, agora ele vence por essa mesma carne. E pelo seu sacrifício agora, ele abre as portas que haviam sido fechadas. Só ele poderia abrir. É por isso que no Evangelho de São Lucas vai dizer que quando a paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, disse que quando Cristo dá o seu último suspiro na cruz, o véu do templo foi rasgado. Ou seja, o véu que só adentrava o sumo sacerdote, agora ele foi rasgado. Então há agora essa liberdade do homem de se achegar a Deus, uma coisa que era antes restrita, agora Jesus abre, media, interlocuta, ele abre os caminhos para a humanidade agora voltar ao caminho de Deus. Então esse 1 Timóteo 2,5, que é muito usado pelos nossos irmãos evangélicos, protestantes, até ateus e outras denominações, não exclui em momento algum a intercessão dos santos. Pelo contrário, ela faz nós lembrarmos que existem duas mediações. Coloca bem na sua mente agora. A mediação ela tem duas finalidades. A finalidade de intercessão e salvação. Nós estamos falando de qual agora? Salvação. Mediador salvífico é apenas Cristo. Cristo. Essa exclusividade é própria do Cristo. Assim como Paulo fala, né, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, ele fala bem isso. Né? Ele vai dizer, assim como pela desobediência de um só homem, né, todos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, todos foram tornados justos. Então a mediação que 1 Timóteo 2,5 fala não é mediação de intercessão, mas é mediação salvífica, que é exclusiva de Cristo. Só Ele poderia ligar esses pontos que estavam distantes, que era a nossa fraqueza, a nossa limitação, à perfeição de Deus Pai. Por isso que Ele se faz o Cordeiro. E pela oblação do sangue do Cordeiro, como diz Hebreus 9:22, pelo derramamento do seu sangue, aí sim nós conseguimos entrar naquela comunhão. Por causa de quem? Do sacrifício de Cristo. Por isso ele é o único mediador salvífico. Mas isso não exclui a intercessão dos santos. Ou seja, quando essa primeira passagem da Escritura, em 1 Timóteo 2,5, ele vai dizer que existe a mediação salvífica. Tá, mas e onde fala de intercessão? Né? Onde diz que pela intercessão pode ser assim, não é excluída a mediação? Olha, se você ler os primeiros versículos dessa passagem que a gente acabou de falar, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, é recomendado que se façam orações, preces, deprecações pelos governantes, por todos os homens, pelas autoridades, né? Assim é agradável a Deus. O próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, no versículo 10, ele vai dizer, orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o ministério de Cristo. Ou seja, em todas as horas, o apóstolo Paulo está pedindo para que se façam orações, né? E nisso fica claro que Cristo quis delegar esse novo ofício do sacerdócio, que a intercessão e mediação é um ofício próprio do sacerdócio. Se você já leu a carta aos Hebreus, no capítulo 5 vai dizer que todo mediador, todo sacerdote é constituído, é escolhido entre os homens para ser um mediador que oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Ou seja, interceder, mediar é um ofício próprio do sacerdote. É por isso que Cristo é sacerdote e vítima. Ao mesmo tempo que se oferece, que é mediador da nova aliança, ele também é o sacrifício, né? Então veja que uma coisa não exclui a outra. Intercessão e mediação são duas finalidades, caritativa e salvífica. Quando você ora por alguém, você está pedindo um bem por outra pessoa. Quando você se coloca na atitude de pedir um bem pelo outro, você está fazendo o quê? Você está mediando, você está sendo canal da graça entre Deus e aquela pessoa. Então você está no papel de quê? De intercessor. No povo no Antigo Testamento, quando o povo pecava, o povo se dirigia a quem? A Moisés, né? A Moisés dizia, Moisés, nós pecamos contra o Senhor, fala ao Senhor, roga ao Senhor que afaste de nós esse mal, essa peste. Em Números 21:5, quando o povo começa a murmurar, né, contra Deus, o que acontece? Eles fazem o quê? Vão novamente a Moisés e diz, Moisés, nós pecamos contra Deus, roga ao Senhor por nós. E o que acontece? Então o que acontece? Moisés vai e roga ao Senhor, e o Senhor manda que faça-se o quê? Uma serpente de bronze. E naquela serpente de bronze, Deus opera ali um milagre, que todos aqueles que eram picados pela serpente
a olhar para a serpente, que era uma prefiguração do Cristo, ele mesmo vai dizer isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Ou seja, por meio de Moisés, acontece o quê? Acontece os milagres que Deus coloca através de objetos, como foi a serpente, através de relíquias, como foi os ossos de Eliseu, né? Em 2 Reis, quando jogaram um homem morto e ele caiu em cima dos ossos de Eliseu, aquele homem saiu andando. Então veja que Deus utiliza de várias maneiras para que nós sejamos canal da graça entre os que estão junto de nós, orando pelos nossos irmãos, de caminhada, de grupo de oração. Então, todos nós, quando somos batizados, incorporados no corpo de Cristo, nós temos por ofício interceder uns pelos outros. Assim, sendo bem objetivos, né, Wagner? Ali naquela mesma passagem, 1 Timóteo, né, no capítulo 2, quem ainda não pegou aí a sua Bíblia, pode acompanhar junto, tá, gente? Já cai por terra, né, o versículo 5, que diz que nossos irmãos pegam aquele versículo solto, né, e vai confrontar por que nós pedimos a intercessão dos santos, por que nós pedimos a intercessão e oramos também pelos outros, né? Então nós também somos intercessores, assim como os santos no céu, né? Exatamente. Nós temos a postura de orar como a palavra de Deus, por isso que nós precisamos estar em oração. A sua oração é bem eficaz, não é isso? Exatamente. É bem eficaz para a vida do outro, né? Por isso que nós, no nosso grupo de oração, nós temos um ministério de intercessão que está orando sempre pelas causas, né? Pelo bem de todos, né? Exatamente. Então, assim, já cai por terra, né? Objetivamente, aí dizendo, no versículo 1, né? Acima de tudo, recomendo que se façam preces e orações, né? Exato. Súplicas e ações de graças por todos os homens. Exatamente. Né? Nós temos intercessores, né? E o que nos intriga muitas vezes quando a gente pega a palavra é porque a gente pega pedaços soltos, né? Exatamente. E aí vai criando aquele bolo, a gente, por conta de um versículo, se é confrontada a fé, aí vai dizendo assim, não, tá escrito na palavra. E a gente, é mesmo, tá escrito na palavra, mas a gente tem que ver o que tem antes, né? Exatamente, até mesmo porque a Bíblia ela é um conjunto coeso, né? Ela não é feita de um pedaço. Ela tem toda uma coesão dos livros entre um e outro. Então é interessante notar que quando nós nos colocamos em favor de pedir uma bênção, uma graça, um milagre por alguém, a gente se faz um papel de intercessor. A gente está orando, porque o que diferencia a oração pessoal de uma oração de intercessão? É o pleito próprio. Ou seja, o pleito é o pedir. Se eu estou pedindo por alguém, eu estou intercedendo. Se eu estou pedindo por mim mesmo, eu estou orando a Deus. Então a intercessão, ela tem essa diferenciação quando há o pleito próprio ou o pleito comum. Quando alguém faz um pedido por outra pessoa, rogando um beneplácito, um milagre, uma graça, uma porta de emprego, né, por exemplo, né, rogando que alguém fique curado de uma enfermidade, você está se colocando no papel de intercessor, né? E a gente já sabe que existe a intercessão entre os vivos da terra. Aí nós vamos depois chegar a um próximo patamar, né? Nós vamos chegar a um próximo patamar, que é se essa oração intercessória, ela só fica na esfera terrestre ou ela ultrapassa a esfera celestial. E assim eu queria te fazer essa pergunta que eu já ouvi também, né? E às vezes a gente fica até sem jeito de saber como que responder. E aí eu ia te perguntar como que crê que lá no céu existem pessoas e como é que eu creio que essas pessoas oram por nós, né? Quem denomina santos, né? Que se a própria palavra de Deus, ela diz que nós somos mediadores, intercessores uns dos outros. Mas como crê que lá no céu existe alguém que interceda por nós? Exatamente. Né? É um ponto muito necessário, né? Desde já agradeço a vocês que estão participando aí, né? Os irmãos, né? Botar suas perguntas também, meus amados. Irmãos, se tiverem perguntas aí, coloca nos comentários que a gente vai tentar responder, aqui, tá bom? Né? Um abraçozão aí pro William, né? Um abração, meu irmão. Deus abençoe, viu? Olha, uma coisa muito necessária, a Valéria falou. Como entender que há santos nos céus? E como entender que eles intercedem por nós? Se nós dirigimos as nossas preces a eles, qual a garantia que nós temos de que eles escutam as nossas preces? Como ter, então, a garantia bíblica, falando biblicamente, né, de que eles escutam as nossas orações
como ele entender que eles recebem as nossas orações, como entender que os santos no céu não estão, como muitos falam, até dormindo, né? Dormindo, que não tem consciência. Isso não é ensaiado, né? não, tá? É porque eu também tenho dúvidas, tá né? certo? Como entender isso, então? Para a gente entender como acontece isso, né? Como é que o santo escuta a minha oração se ele não é onisciente? Como é que ele vai, então, entender a minha prece se ele não é onipresente? Ele não está em todo lugar, porque isso, onisciência e onipresença são 2 atributos divinos. De Deus. Só Deus tem isso. Então, como é que o santo escuta a minha oração? Boa pergunta. Como é que o santo escuta a sua oração? Você já pensou nisso? Você que está aí acompanhando? Como é que Nossa Senhora escuta a sua oração? Como é que você sabe que ela escuta? Como é que você sabe que o seu santo de devoção escuta a sua oração? Vamos adentrar então nesse tema? Veja, para a gente entender como é que acontece isso, a gente tem que primeiro entender o que é a igreja. Porque a Sanctorum Communione, né, a comunhão dos santos, é justamente, tem que se entender o que é a igreja para a gente poder entender como é que essa oração terrestre, ela ultrapassa, transcende a esfera celestial. Porque a gente já entendeu, né, que a gente pode interceder uns pelos outros, entre os vivos, né, essa oração é tranquila, todos nós fazemos e é bem tranquilo isso entre nós. Mas como entender, então, que essa oração ela pode ultrapassar, né, a esfera terrestre? Como é que ela chega no céu? Por meio de quem? Quem é que leva? Como é que chega no santo? Como é que o santo faz quando recebe? Vamos lá. Paulo diz que a comunhão da igreja, a igreja é um corpo. Romanos 12:2 ele vai dizer que a igreja é um corpo formado de muitos membros, né? E que esses membros juntos são conexos, são ligados uns com os outros, e essa ligação torna-se um corpo vivente. Ou seja, cada membro é membro um do outro. E esses membros juntos formam um corpo. E um corpo, ele tem uma cabeça. Colossenses 1:18 vai dizer que Cristo é a cabeça desse corpo, né? Nós não somos um corpo sem cabeça, né? E nem uma cabeça sem corpo. Nós somos um corpo feito de membros e cabeça. Então, para a gente entender como é que essas orações elas chegam no céu, né? Como é que elas chegam a Jesus por meio dos santos, a gente tem que entender que um corpo conexo, ele não, por exemplo, cada movimento do meu corpo, ele é dirigido pela minha cabeça, onde a minha cabeça dá ordem aos meus pés, a ordem às minhas mãos, dá ordem a cada membro do meu corpo. É assim que acontece, a cabeça comanda tudo. Então, quando a gente entende que Cristo é a cabeça, porque Paulo fala, Colossenses 1:18, ele vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, né? E em Efésios, capítulo 5, no versículo 25, vai dizer que Cristo amou a igreja, porque é a sua esposa. Então, 1 Coríntios 12:12 também vai dizer que nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo. E esse corpo, ele tem uma cabeça. Cabeça e corpo. Cristo e a igreja. E a igreja é o quê? A igreja não sou eu sozinho. Um outro grande erro que talvez você já escutou é dizendo, olha, a igreja somos nós. Não. A igreja, nós só somos igreja quando nós estamos unidos ao corpo de Cristo. E como nós se unimos ao corpo de Cristo? Por meio do santo batismo. Por meio do batismo, nós somos incorporados, enxertados neste corpo vivente, que é o corpo da igreja. Então, quando você leva a sua criança e a batiza em nome de Cristo, que é chamado o pedobatismo, que é o batismo infantil, essa criança, então, é enxertada como membro de Cristo. Não é simplesmente, agora ela é filha de Deus. Não, ela já era criatura de Deus, agora ela é filha de Deus e agora ela é enxertada no corpo místico de Cristo, que tem uma cabeça vivente. Então, todos nós que somos batizados em Cristo, nós formamos um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo e a igreja. Então, veja, esse corpo, ele tem uma cabeça. E a cabeça, ela não está decepada do corpo. Porque, veja, um grande problema que acontece é que as pessoas, às vezes, acham que a cabeça está no céu, que é Jesus, né? E o corpo está aqui na terra. Mas, pelo contrário, a cabeça, ela não se separou do corpo. Quando se tira a cabeça do corpo, o corpo padece. Quando se tira os membros do corpo, os membros estão mortos. Então veja que assim como a igreja ela tem seus 2 estados, né? Aliás, seus 3 estados, que é a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante, embora sejam 3 estados, esses estados estão interligados num só, unidos a Cristo cabeça. Deixa eu lembrar um episódio para ilustrar melhor para vocês. Atos Apóstolos, capítulo 8, quando Saulo, né, ainda perseguido da igreja, estava perseguindo os cristãos. Quando ele começou a perseguir os cristãos, ele vai dizer isso, vai detalhar muito bem, né, na sua conversão. Ele vai dizer que colocava nos cárceres os cristãos, prendia, e ele até aprovou a morte de Estevão. Quando ele estava na estrada de Damasco, por volta do meio-dia, ao ter aquele encontro com Cristo, o que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus.
Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Então, ao perseguir os cristãos, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. Por quê? Porque se você faz o mal ao corpo, você está afetando a cabeça. Então, veja que Saulo, ao perseguir a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. Então, lembrando, sabendo disso, que o corpo está conectado e que não há separação, toda a divindade, a plenitude de Cristo, cabeça, passa por todo o seu corpo. Então, nós, unidos a Cristo, nós temos então todos os atributos da divindade de Cristo, que nos leva então para o segundo ponto. Como é que os santos que estão na glória ouvem as nossas orações? Pronto. No livro do Apocalipse, né? Abre aqui, Apocalipse no capítulo 4, no capítulo 8, no versículo 4, né? Do 4 melhor. Aliás, do 3, 8, versículo 3, para você entender. Diz assim: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecessem com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações de todos os santos diante de Deus. Ou seja, como é que eles recebem então? Por meio de Cristo, que é a cabeça. Assim como a cabeça dá ordem a todo o corpo, assim quando é dirigida uma oração a um santo no céu, um santo de devoção, aquele que já está na glória, né, que está mais próximo de Deus, né, como é que eles escutam? Que vocês não são onipresentes? Por meio de Cristo, cabeça, que rege todo o corpo da igreja. Então, quando, por exemplo, no São Francisco de Assis, você dirige a oração pedindo a intercessão de São Francisco de Assis, como é que a oração chega a São Francisco de Assis? Por meio de Cristo, cabeça, que organiza e ordena todo o corpo. É por isso que em São Mateus, capítulo 16, versículo 19, quando Cristo edifica a igreja, ele dá uma ordem terrena e espiritual a Pedro. O que ele diz a ele? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. A igreja é um corpo transcendental. Então todos os membros, nós, embora muitos formamos um só corpo, não há um corpo que está no céu e um corpo que está na terra. Não, existe um corpo que está unido no céu e unido na terra. E esse corpo unido no céu e unido na terra, ele não está sem cabeça, porque ele não é um ser sem cabeça. Ele tem uma cabeça que rege todo o corpo. Então, quando você dirige a prece a São Francisco, a prece está em Cristo cabeça, que distribui a todo o corpo, né? E aqueles que estão na glória de Deus, como nós vimos aqui, né? Tem outras passagens, vamos para outra então, né? Apocalipse, no capítulo 5. Cadê? Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, né? Se você está com um caderno aí ou a Bíblia, vai acompanhando aí. Apocalipse 5, versículo 8, vai dizer assim: quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma cítara e taças cheias, taças de ouros, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Ou seja, as orações que chegam a Deus por meio do quê? Os 4 animais, que são os 4 evangelistas. Né? Vamos lembrar isso. E santo aqui com S minúsculo. Exatamente. Vai indicar que né? não é o santo. O santo, boa observação. O santo com S minúsculo. Quando tem um S maiúsculo aqui, o santo significa o santo dos santos. Levítico 19:1, sede santo porque eu sou Deus, sou santo. Mas veja que está com S minúsculo, ou seja, quem são os santos? Aqueles que estavam então padecendo. Mas Wagner, como entender então que eles também rogam por nós? Aí a gente tem outra passagemzinha que está também no livro do Apocalipse, capítulo 6, né? Veja, tudo, né? A igreja, graças a Deus, explica tudo para nós, né? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E vai dizer assim: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E diz assim, versículo 10, e clamavam em alta voz, dizendo, peraí, as almas dos que tinham sido depositários e eram testemunhas que haviam morrido por causa da palavra de Deus e do testemunho, agora eles estavam clamando no céu. Veja, nós estamos aqui na visão do Apocalipse. E esses que estavam já, né? Aqui diz, ó, vi as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. As almas foram vistas ali por quem? Na abertura do 5º selo. E o que esses homens estavam fazendo no céu? Eles estavam dormindo? Não. Eles estavam esperando o segundo julgamento? Não. O que eles estavam fazendo? Versículo 10. Eles clamavam em alta voz, dizendo, até quando, Senhor?
Tu que és o Senhor, o Santo, olha o S maiúsculo, né? Boa observação, o S maiúsculo. O verdadeiro ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Ou seja, as almas aqui diante do Cordeiro intercedendo para que Deus fizesse justiça. Então veja que, né, essa oração ela chega a Deus por meio de quem? Por meio de Cristo, cabeça que rege todo o corpo. Um corpo que só é igreja se você estiver unido, enxertado por meio do santo batismo. Tá certo? Acho que deve ter ficado claro, né? Pronto, vamos mandando as perguntas aí pra gente poder, né, ir detalhando. Eu vou ler aqui, nosso irmão, ele diz assim, né? Nosso irmão William, né? Ele diz assim, explica aí para os protestantes como pedir intercessão se estão mortos, como eles afirmam, né? Como pedir a intercessão deles se eles estão mortos, né? Só ressuscitarão na segunda vinda? Exatamente, né? Grande William, olha, uma outra afirmação que muitos protestantes fazem, né? É que diz, olha, não se deve dirigir a oração aos mortos. Isso está certo, ninguém dirige a oração a morto, porque não tem morto no céu. O céu não é um cemitério, né? O próprio Jesus fala em Mateus capítulo 22, no versículo 31. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então no céu não tem morto. Você viu aqui, né? Da transfiguração. Exatamente, né? Ou seja, na transfiguração, justamente no João capítulo 6, na transfiguração do Monte Tabor, aparecem quem? Moisés e Elias. Se eles estivessem mortos, seria uma evocação dos mortos, né? E Jesus estaria cometendo um pecado aí, onde diz no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, né? Não farás evocação dos mortos, dos espíritos daqueles que estão na região dos mortos. Então veja, para a gente entender então, no céu não existem mortos, né? Isso já é bem claro, não existem mortos. O próprio evangelho do domingo passado, né? No evangelho da ressurreição de Lázaro, Jesus fala no evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ou seja, Jesus está dizendo. E ele pergunta, né, a Marta, crês nisto? Né? Ou seja, aquele que vive e crê em Jesus, ele não morrerá jamais. Ou seja, por quê? Porque ele não está mais na morada dos mortos. Uma questão que às vezes os nossos irmãos não entendem na Sagrada Escritura é que existe uma diferença entre a morada dos mortos, né, e os mortos. Veja, no Antigo Testamento, principalmente no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, vai dizer que os mortos não têm consciência, os mortos não têm mais lembrança, né? E eles geralmente pegam essas passagens soltas, picotadas, para então fazer disso uma teologia. Só que a igreja ela não é assim, ela tem uma teologia coesa, né, entre Antigo e Novo Testamento, e assim faz a sua hermenêutica e a sua dogmática. Veja que quando o texto diz, olha, os mortos, a morada dos mortos, se referiam não ainda aos que estavam no paraíso, porque antes de Cristo o paraíso não estava aberto. Estava onde? Na morada dos mortos, a mansão dos mortos era onde estavam os justos do Antigo Testamento. É tanto que o próprio apóstolo Pedro, né, vai falar em 1 Pedro capítulo 3, que Cristo na ressurreição, né, a gente pode até pegar aqui, né, rapidinho, 1 Pedro, no capítulo 3, ele vai falar acerca dessa questão, né? Aqui, no 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, né? Acompanha aí comigo. Ele vai dizer, olha, quando Deus aguardava com paciência, aliás, no versículo 19, né? Voltar um versículo. É nesse mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que aqueles que antes, nos tempos de Noé, os tempos do dilúvio, o tempo antes de Cristo, né, toda a antiga aliança, aqueles justos, eles estavam detidos no cárcere. E o que era esse cárcere? Era a mansão dos mortos, era o antigo Sheol, né, e que quando Cristo não tinha ainda subido aos céus, abriu o paraíso para eles, né, Cristo no sábado santo, né, a igreja assim ensina, que ele foi pregar a quem? A estes. No versículo 20 ele vai dizer, ó, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram através da água. Ou seja, Cristo foi pregar a estes que estavam detidos na mansão dos mortos. E a mansão dos mortos, quando Cristo vai, prega a eles, aos justos que estavam aguardando a salvação, eles então entram agora o quê? Na morada eterna, não mais na morada dos mortos. Tem uma diferença aí, né? Então, quando o texto vai falar, os mortos, aquele que desce à mansão dos mortos não sabe nada, as moradas dos mortos, os mortos aqui significa não os que morrem, mas aos mortos que estavam aguardando a ressurreição de Cristo. Aqueles que morreram como Jeremias, Isaías, Ezequiel, os justos do Antigo Testamento e o próprio Noé,
que aguardavam o cumprimento da promessa, né? Então tem toda essa diferença. Então veja, no céu não existem mortos. O livro do Apocalipse já deixou aí para nós, mostrando que eles estão bem vivinhos, né? Louvando a Deus em todo instante, né? Vamos para outra. O Diego, né? Pergunta assim: algumas pessoas dizem, após uma oração pedindo por uma pessoa, ela se colocar em intercessão, logo após ela sentir dores, enfermidades. A intercessão seria uma forma de batalha? Com certeza. Uma intercessão, quando você se coloca como mediador, um intercessor na graça, um favor de outro, você está se colocando também num campo de batalha, né? Ou seja, você está intercedendo junto com alguém por um pleito não comum, o próprio, mas um pleito comum. Então você está unido em oração por uma causa, por um fim, por uma vida. Então você está ali como Moisés, por exemplo. Moisés intercedia pelo povo, a gente lembra bem isso lá no livro do Êxodo, quando Moisés estava com os braços estendidos, o povo vencia. Quando Moisés cansou os braços, né, ou seja, começou ali a batalha. Moisés não estava lutando, mas o desgaste físico de Moisés estava acontecendo. E o povo, ele disse, olha, não vou mais aguentar ficar com os braços estendidos. Assim, às vezes, quando a gente está intercedendo por alguém, a gente pede a graça por alguém, a gente faz intercessão, jejum, oração, por uma graça ou um favor em outra pessoa. Mas o que acontece? Assim como foi Moisés que estava intercedendo para o povo que estava combatendo os amalequitas, o que aconteceu? Ele cansou, ele teve dores. Então o que aconteceu? O povo colocou pedras embaixo dos braços dele, para que ele permanecesse de pé. Né? Então, assim, muitas vezes há esse combate, né, Diego, entre a gente que intercede por uma causa de alguém, entre a gente que coloca-se em oração, em vigília, em intercessão constante, o cerco de Jericó, um jejum, a gente está travando uma batalha, né? Por quê? Porque a gente está pedindo por uma alma, por um bem de alguém, e não por um bem próprio. Então já vi a virtude da humildade, a caridade e ser canal da graça. Então tem um preço sim a pagar, né? E isso é bem interessante falar, porque interceder não é somente dirigir prece, é se colocar na luta, né? Se colocar na luta, na intercessão constante, né? Ou seja, orar e sofrer ao mesmo tempo. Muito interessante essa pergunta. Questão também que a gente, ao mesmo tempo que intercede, importante está o estado de graça, né? Porque o inimigo ele Exatamente. É sujo, né? Então ele usa muito de armadilhas, né? Exato. A gente muitas vezes não é que a pessoa vai interceder logo vai ficar enfermo, de modo algum, né? A gente precisa entender que também nós vamos estar aí no combate e para enfrentar um combate nós precisamos usar as armas certas, né? Corretas. Exatamente. Precisamos se revestir, né, da armadura, né? Efésios 6:10 vai falar que a gente está falando de um combate, né? Que a gente tem um inimigo comum, que esse inimigo é o inimigo de todas as almas e que Deus nos dá algumas armaduras para isso, né? Que é a oração, a palavra de Deus. Então, toda vez que nós vamos se colocar diante de um adversário, nós temos que estar com a couraça da justiça, com a palavra de Deus, o estado de graça, com a comunhão, com as confissões em dia. Porque se o nosso inimigo é espiritual, nós temos que preparar não simplesmente o intelecto, não simplesmente o nosso físico, mas preparar o quê? O espiritual. Que o espiritual é o que transcende o homem. O material fica, o transcendental volta para Deus. E se a intercessão ela ultrapassa essa esfera celestial, significa que há uma batalha o quê? Uma batalha espiritual. Então, se está travando a batalha espiritual. Então, toda vez que você, irmão que está aí nos acompanhando, intercede por alguém, pode ser que você trave uma batalha com um espiritual, mas pode ser que essa batalha seja intensa, ou mais intensa ou menos intensa. Tudo depende de quem você está intercedendo, né? Paulo sofreu por toda a igreja, né? E algumas vezes sofria mais e sofria menos. Por causa de quem? Das ovelhas que ele queria levar para Cristo Jesus, né? Interessante também, o Wagner falava dos mortos, né? Me lembro da questão dos noviços também, a gente já teve até uma formação sobre isso, né? E eu me lembro de uma formação também que eu escutei que quando nós morremos, né, nós já vamos perfeito para a glória, independente de como morremos, né, de como fomos, né, ao céu. Faz uma pessoa que era deficiente, né, ela vai totalmente perfeita diante de Deus, mas aí ela vai ter que professar uma fé, né, diante do Senhor, né, e isso nos fazem como a gente vê hoje, né, por conta desse vírus, muitos vão aos céus, né, e quantos santos a gente tem aí que a igreja nem
não sabem nem contar, né? Mas que viveram em estado de graça. Por isso a importância, né, de viver em estado de graça. Exatamente. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Exatamente. Né? E precisamos sim, contar com a intercessão dos santos. E o que eu acho interessante, o catecismo da igreja fala desse culto, né, aos santos. Exato. E à Virgem Santíssima, né, de idolia e de latria, né? Exatamente. E ao Senhor, né, o culto ao Senhor. Exatamente. E também, como a galera falava, imperdolia, né? Como eu falava agora, muito interessante, a questão de, por exemplo, a pessoa morreu, né? E, porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, né, no capítulo 9, que no versículo 27, que quando se morre, logo se vê um juízo, né? Ou seja, não tem intervalo de tempo. Santo Afonso de Maria de Ligório dizia que onde você morre acontece o seu juízo. Então veja, por isso que há uma necessidade muito grande hoje de as pessoas batizarem os seus filhos. Porque o batismo, gente, o batismo não é simplesmente um rito que te coloca na iniciação cristã ou que te faz pertencente. Não, o batismo ele remove a culpa original, aquela culpa de Adão e Eva. Pelo batismo nós somos remidos dessa culpa, nós somos enxertados na família de Cristo e por ele, veja, se nós somos privados do batismo, acontece aquilo que a igreja diz, né, que as crianças que morrem sem batismos, elas são batizadas no que? No batismo de sangue, que é o batismo de Cristo, né? Principalmente se elas forem mártires, né? Ou seja, por um aborto, alguma coisa assim, elas são batizadas no batismo de sangue. E quando elas são batizadas, elas não são batizadas, tiveram a oportunidade, não foram batizadas, mas morreram, elas ficam privadas da visão beatífica. Ou seja, elas não vão contemplar Deus face a face, porque não tiveram ali o batismo, né? Isso é um tema para uma outra formação. Mas estou só adiantando um pouco para vocês entenderem. E Wagner, assim, eu tenho uma dúvida aqui, já foi me perguntada, né? Lógico, fui atrás de saber isso nessa dúvida, mas eu queria que uma hora ou outra a gente é perguntado também, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me batizei, né? Mas você falava do batismo e agora eu me lembrei dessa pergunta que me foi feita. E eu agora quero contrair o matrimônio, eu quero me casar na igreja católica, mas eu não sou batizada, eu não tenho nenhum sacramento. Eu posso somente casar na igreja, não preciso me batizar ou não preciso me confessar? Ou o contrário, né? Eu posso só me batizar eu estando junto? Na verdade, o sacramento do matrimônio já está falando, é um sacramento, né? O sacramento é um sinal sagrado e visível de Deus. Em todas as vezes que nós buscamos um sacramento, nós devemos não buscar simplesmente o sacramento, mas a vida sacramental. Então, quando você, por exemplo, você não é casado, né? Mas você quer casar, mas você não é batizado, então você tem que sim buscar aí uma iniciação cristã para fazer sim o percurso, o itinerário de todos os sacramentos, para que você então possa receber de Deus mais um sacramento que é a união conjugal, né? Gênesis 2:24 vai dizer que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas para que Deus possa unir, Deus tem que se fazer presente, né? Então, para que Deus possa unir o laço do santo matrimônio, primeiro tem que haver ali pertença. A quem? A Deus, por meio do quê? Do santo batismo. Então veja como até a nossa visão vai mudando quando a gente percebe que os católicos não devem buscar o sacramento, mas a vida sacramental. Por isso que é importante frisar, começar uma iniciação cristã, né? A gente que, graças a Deus, né, é catequista na nossa paróquia, né? A paróquia ela oferece, né, a catequese de adultos, a iniciação cristã. Então, assim, você que talvez esteja sem os sacramentos, não demore. Pelo contrário, né? Corra atrás dos sacramentos e da vida sacramental, que é justamente o que a igreja proporciona para nós, que é uma vida não de riscar os sacramentos, conseguir esse, não, mas de permanecer dentro da igreja dando testemunho, aquilo que diz Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na reunião comum, na fração do pão, e cada dia o Senhor juntava mais. Por quê? Porque eles estavam unidos, né? E assim vai acontecendo. Aqui também o Diego está perguntando mais uma vez, quando o Papa chama para uma intercessão universal, isso tem um peso maior? Com certeza, né? O bispo de Roma, né? Junto, o peso não é por causa da pessoa, vejamos bem, mas por quê? Porque a única pessoa, né? Vamos falar um pouco aqui da primazia, né? O primado, né? Quando Jesus reuniu em Marcos capítulo 3, versículo 13, ele escolheu algumas pessoas para serem as pessoas que dirigiam essa igreja. E algumas pessoas ele foi colocando e delegando funções dentro dela. Pedro tinha o nome de
Simão, filho de Jonas. Quando Deus então o chama e dá o nome de Kefas, né? A palavra aramaica Kefa significa pedra, rochedo, né? Muitos protestantes dizem, olha, mas é Petros, pedrinha, pedregulho. Não, mas o Evangelho de São Mateus foi escrito não em grego, mas em aramaico, né? Foi escrito em aramaico, Jesus falava aramaico. E a palavra que Jesus dirigiu a Pedro foi Kefa, né? Que quer dizer pedra ou rochedo. Então veja que quando acontece então o chamado de Pedro, Pedro vai adiante dos outros apóstolos. E em Mateus capítulo 16, versículo 13, estava tendo uma confusão ali, né? Todo mundo reunido com Jesus, e Jesus perguntou, olha, quem diz o povo que eu sou? Né? Jesus queria saber ali, né? Porque estava vendo uma confusão. Veja o que os discípulos disseram, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda dizem que tu és um dos profetas. Ou seja, havia uma confusão. O povo não sabia quem era Jesus, e nem os discípulos sabiam quem era Jesus de fato. Mas o que acontece? Pedro ali então toma a palavra, cheio do Espírito Santo, lógico que só o Espírito Santo para confirmar isso, e tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? E Jesus elogia Pedro, e depois, Pedro antes dá testemunho de Cristo, depois é Cristo que dá testemunho de Pedro. São o testemunho das pedras, né? A pedra de fundação e a pedra angular, que é Cristo. A pedra de fundação, que é Pedro, dá testemunho da pedra maior, que é Cristo, dizendo tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus em seguida dá testemunho dele também. Olha, por isso eu te digo, tu és Pedro. Então, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, ali começa então, né, a construção, a edificação da igreja. Então, desde então, todos os desígnios da igreja, no céu e na terra, como eu falei, estão escritos, estão destinados àquele que tem o poder, as chaves. Versículo 19. O que ligardes na terra estará ligado no céu. Então, tem um peso maior? Com certeza tem, porque aquele que tem o poder de ligar e desligar está ligado, conectado, intercedendo por um fim junto com toda a igreja. Porque quando o Papa intercede, quando ele diz vamos ter essa intercessão, não é simplesmente o Papa em nós aqui, não, é toda a igreja, né? Ou seja, é todo o corpo de Cristo, todo o rebanho de Cristo, porque nós sabemos que Cristo é um rebanho, né? E João, no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 16, quando Jesus diz, olha, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Faz essa pergunta 3 vezes. O que Jesus diz para ele? Apacenta os meus cordeiros. Então, na qualidade de pastor universal, que é Pedro, na cátedra de Pedro, né? Por que nenhum papa na igreja toda, na história da igreja, se chamou Pedro II? Né? Porque todos eles são Pedro. Todos. Embora seja São João Paulo II, embora já tenha tido Santo Estevão, embora já tenha tido tantos outros bispos de Roma, como Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, e a lista toda completa, por que nenhum deles se chamou Pedro? Porque um só é Pedro na continuação da sucessão apostólica. Então, quando Pedro, bispo de Roma, na pessoa do Papa Francisco, convoca uma intercessão universal da igreja, sim, com certeza tem um peso maior. Por que, Wagner? Porque aquele que tem o poder de ligar e desligar está junto orando conosco. E uma coisa, né? O Diego novamente pergunta, uma irmã, né, evangélica, pergunta qual a diferença de pedir para os santos e pedir diretamente a Deus? Pronto. Outra observação. Às vezes até um conceito egoísta, né, de muitos protestantes, diz assim, olha, por que eu não vou direto a Deus, né? Na Santa Ceia, né, na Quinta-feira Santa, quando os discípulos estavam ali reunidos com Jesus, diz o texto que o evangelista João estava com a cabeça deitada no peito de Cristo, né? E Cristo já havia anunciado quem iria ser o traidor, né? E o que Pedro faz? Ele pede a João, pergunta de quem ele está falando, né? Pedro não se dirigiu logo a Jesus, não. Ele perguntou primeiro a quem? A João. De quem ele está falando? Então veja, a diferença entre nós dirigirmos as nossas preces diretamente a Deus e nós mesmos também pedimos a intercessão do santo é que nós estamos pedindo àqueles que estão mais próximos de Cristo. É o que Pedro fez. Pedro foi perguntar àquele que estava o quê? Reclinado sobre o peito de Jesus, que foi o apóstolo João. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode até abrir lá no Evangelho de João, né? Deixa eu abrir aqui rapidez, que vai mostrar para nós, né, que João, cadê? João, capítulo 13, no versículo, cadê? No versículo 23, João 13, 23. Quando Jesus anuncia a traição de Judas, né? Ou seja, o que ele vai dizer? Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Preste atenção. Simão Pedro acenou-lhe para lhe dizer, diz-nos de quem é que ele fala.
né? E quem é que ele fala? Reclinando esse mesmo discípulo, quem? João, sobre o peito de Jesus, interrogou o Senhor. Perguntou, Senhor, quem é? Por que Pedro não perguntou direto a Jesus? Pedro perguntou a quem? A João. Por quê? Porque João estava mais próximo de Jesus. Porque João estava reclinado sobre o peito de Jesus. Porque João estava naquele momento ali na intimidade de Jesus. E Pedro, reconhecendo isso, disse, olha, pergunta para ele, de quem que ele está falando? Da mesma maneira, quando nós pedimos ao santo, nós estamos pedindo não porque o santo tem poderes extraordinários, não, pelo contrário. A intercessão, a mediação intercessória entre nós e os que estão na glória só acontece por Cristo, em Cristo e por Cristo e em Cristo. Então, quando nós pedimos aos santos, nós pedimos àqueles que já estão na intimidade, né? Se você também... Exatamente, assim como a Virgem Mãe do Senhor. Por que os discípulos em João 2, né? Muito bem lembrado, em Caná da Galileia, não pediram diretamente a Jesus? Ele estava lá na festa, né? Ele estava na festa, eles estavam na festa. Mas dirigindo-se a quem? A Virgem Maria, para que ela rogasse a causa dos noivos. E ela pediu, e Jesus disse o quê? Olha, não é chegada da minha hora. Mas ele fez ou não fez? Fez. Então, ou seja, por causa do pedido da mãe, o filho atendeu. A mãe falou só fazer tudo que ele fazer disser, tudo né? que ele disser, né? Ele tinha dito o quê? Que não ia fazer, mas ele acabou fazendo. Então, para a gente entender que quando a gente pede ao santo, né? Tem até uma outra passagem, né? Que eu estou aqui colocando já, enquanto estou falando com você, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 22, se você tiver aí, vai anotando ou vai abrindo junto, né? Hebreus 12, 22, vai dizer assim, vós ao contrário, versículo 22, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial. Ou seja, ele está falando aqui, ó, vos aproximastes da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, ou seja, dos anjos que estão no céu, da assembleia festiva dos primeiros escritos no livro do céu, daqueles justos que ele resgatou. Lembra que eu falei lá, 1 Pedro capítulo 3, daqueles que ele foi pregar aos que estavam na mansão dos mortos, e de Deus, ou seja, Deus que está no meio de tudo isso no céu. Ele vai dizer do juízo universal, que é Jesus Cristo, o Cordeiro, aquele que abre que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Ou seja, está falando aqui da Jerusalém Celestial, que faz parte de quem? Das miríades dos anjos, da assembleia festiva dos primeiros, né, do Antigo Testamento, aqueles justos que estavam lá que nós falamos, dos anjos de Deus, do juízo universal e de quem? Das almas dos justos que estão, né, que chegaram à perfeição. Então veja que aqueles que já estão na intimidade, eles com certeza obtêm muito mais do que nós que ainda estamos aqui nessa terra, padecendo, pecando, muitas vezes até se afastando e retornando para Deus, do que nós mesmos, né? Então fica mais ou menos por aí. Aí a pessoa pode dizer, olha, mas aí, e como é que acontece, como é que pode o morto, né, esse conceito de morto, se apresentar, pedir diante de Deus? A gente pode também pegar um outro exemplo, né, no livro de Jeremias, né? Olha, você vai estar aí a Bíblia para um lado e para o outro, viu? É bom que vai pegando aí, né, aqueles que ainda estão meio enferrujados na Bíblia, né? A gente vai voltando agora. Em Jeremias, no capítulo 15, né, no versículo 1. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Peraí. No tempo de Jeremias, Moisés e Samuel já tinham morrido. Não tinha? Já tinha morrido. No tempo de Jeremias, que é um profeta do tempo do exílio, né? Ali a preparação para o exílio de Nabucodonosor, Moisés, 1200 anos antes de Cristo, já tinha morrido. Samuel, por volta do ano 1000, ali, abrindo a realeza davídica, né? Antes com Saul, que também já tinha morrido. Então como é que pode o Senhor falando, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo? Mostrando para nós o quê? Que os justos, eles se apresentam diante de Deus para pedir bens alheios a eles mesmos. Ou seja, eles não precisam mais de bens. Mas os que estão na terra se voltem a Deus, quem diz, mesmo que Moisés e Samuel, ou seja, o intercessor da antiga aliança e o mediador, que era um juízo, Samuel foi o último dos juízes, né? Se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria. Será que Deus estava falando loucura? Né? Lógico que não. Deus sabia que era possível que Moisés e Samuel se apresentassem diante dele. Porque Mateus 22, 31, Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Né?
Essa é mais ou menos a explicação, né? Para a gente entender essa intercessão dos santos. Mais alguma? Então, assim, para que a gente possa entender e a cada vez mais adentrar nessa questão dos santos, faz-se necessário saber que os santos, eles não são super poderosos. Tudo que acontece na vida de um santo é obra pura e exclusivamente de Deus. O que Deus fez na Virgem Maria é louvável porque louvamos a Deus não somente porque Deus é o que Ele é, mas por aquilo que Ele faz nas criaturas. Quando nós louvamos a Mãe de Deus, nós louvamos tudo que Deus fez nela, né? Nós louvamos tudo que Deus fez nessa mulher maravilhosa. Então, para a gente entender também, né? Tem mais um aí? Tem. Podemos afirmar que a intercessão, que eu novamente, Diego, muito obrigado pelas perguntas, Diego. Pelas perguntas que nos ajudam a esclarecer, Diego. Podemos afirmar que a intercessão está ligada aos dons carismáticos? Sim, com certeza. Também. Porque, veja, os dons carismáticos, os carismas, eles são dons de serviços, né? Existe uma diferença, né, Diego? Quando nós nos batizamos, né, no nosso batismo, nós recebemos os chamados dons infusos, né? São aqueles dons que são infundidos em nós e que está lá em Isaías capítulo 11, né? Que são os dons do Espírito Santo, aqueles 7 dons, né? E quando nós passamos então da vida já adulta, quando nós recebemos ali a confirmação, quando nós começamos uma caminhada cristã e pedimos os dons agora do Espírito Santo, né? Que é aqueles dons que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, né? Dom de línguas e por aí vai, dons de profecia, dons de cura, dons de milagre. Porque às vezes as pessoas pensam que só quem é da renovação carismática que tem esses dons. Não, esses dons já estão na igreja, né? Exatamente. Estão na igreja. Já há séculos que a igreja já utiliza, nós vemos mesmo na própria história da igreja. Apóstolo Pedro, Atos Apóstolos capítulo 5, até a sombra de Pedro curava, né? As pessoas traziam os enfermos e colocavam para que ao menos a sombra de Pedro passasse e os enfermos fossem curados, né? Então veja que o dom carismático, ele é um dom de serviço. Então quando você, por exemplo, você vai interceder por alguém e você está orando presencialmente, né? Vamos então usar um exemplo presencialmente. Você está intercedendo por alguém ali, orando por aquela pessoa, e Deus ali, por meio da sua oração, acontece mais um dom carismático, é o quê? O dom da cura, o milagre, aquela pessoa recebe uma graça ali. Você está sim usando os dons carismáticos. Mas, por exemplo, aquela pessoa não está lá com você, você está intercedendo na sua casa. Digamos que você está intercedendo na sua casa, e você, na sua oração, você vai pedindo ali, Senhor, pede a graça para ela, pede a cura, que acontece na vida daquela pessoa, você faz o cerco de Jericó. O que acontece então? Deus concede a graça. A gente pode então dizer que foi aquele ali, foi também por meio dos dons carismáticos? Sim, sem problema nenhum. Porque todo milagre acontece não é pela nossa oração, mas é pela misericórdia de Deus, que se usa daquilo que Ele mesmo nos dá. Então, os dons carismáticos, eles são dons de serviço. E eles são dados àqueles que querem servir, né? Diferente dos dons infusos, os efusos têm que ser pedido, né? Eles têm que ser pedidos. Mateus capítulo 7, versículo 7. Bateis e abrirás, buscais e acharei, pedi e vos será dado. Então, quando você ora por alguém e aquela pessoa recebe um milagre, uma cura, um dom espiritual, uma libertação, você está intercedendo e ao mesmo tempo a serviço da vida daquela pessoa. Então, pode-se dizer sim também que acontece dentro do ofício da intercessão diversa ministração de dons carismáticos, sem dúvida alguma. Até porque o Espírito Santo, ele foi dado àquele que, né, foi batizado ali na água do seu batismo, ele recebe também o Espírito Santo. Então, não é que somente aqueles que são da renovação carismática ou de alguma outra comunidade nova, né, que fazem uso desses dons, né, que não possam, né, ser banhados por esta graça, né? Exatamente. Como o Diego afirma, né? Podemos afirmar que a intercessão está ligada aos dons carismáticos, né? Exatamente. Não que os dons carismáticos eles não são próprios de um movimento. Os dons carismáticos eles são próprios do Espírito Santo, né? Eles são próprios do Espírito Santo. Então, às vezes, o que acontece é de as pessoas querem particularizar os dons, e não é, né? Não é. A renovação carismática ela não é dona dos dons do Espírito Santo, e nem qualquer outra linha de catolicismo. Não, mas os dons do Espírito Santo eles são da igreja, para a igreja e para os membros do corpo da igreja. Que fique bem claro isso, né? Não é para quem simplesmente é da renovação, mas para quem não é, não pode fazer. Não, pelo contrário. Até mesmo porque aqueles a que o Espírito Santo quer, ele usa. Independentemente se você caminha na renovação
ou não. Nós vemos isso na vida dos santos. Na vida dos santos, né? Que não havia movimento carismático, mas que os dons eram usados. Santa Teresinha, uma das maiores místicas, né? Eram batizados no Espírito Santo, né? E por aí vai, pra gente entender melhor. E aqui o William dizendo, é o mesmo questionamento para quem pedir oração a um irmão, se pode ir direto ao Cristo, seja pastor, padre, o conceito é o mesmo, né? Exatamente, né? Exatamente. Se pede a intercessão aos santos, porque pede a intercessão pastor, padre, Exatamente. né? E tantas outras pessoas, né? Se não puder pedir intercessão, porque diz que há só um mediador, como a gente viu em 1 Timóteo 2,5, tem só um mediador, então pronto, não pode o pastor orar pelo fiel. Porque na condição de mediador, ele está se colocando entre os dois pontos, entre o fiel e Deus. Se ele está colocando no meio, ele é mediador. Assim como num tribunal. No tribunal tem um réu, tem um acusador e tem um mediador. Quem é o mediador? É o juiz. Então toda essa causa do pastor, ou do padre, ou do bispo, ou do intercessor, do fiel, do leigo, que se coloca na ocasião de pedir um pleito comum. No pleito próprio é a oração pessoal. No pleito comum, você está colocando-se no lugar de intercessor. Como eu falei, em Hebreus capítulo 5 vai dizer que todo intercessor, o ofício do sacerdote e o delegado também a todos os fiéis, é que deve-se orar uns pelos outros, né? E todo mediador é constituído por Deus, né, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. A carta aos Hebreus fala bem disso. Eu queria aqui agradecer, né, a participação de outros irmãos, né, Aldemir, que está nos assistindo. Um abraço para todos. Comentou aí, né, o William, que fez vários elogios. O William é um amigão, abençoado, né, profeta de uma Deus. bênção nas nossas vidas. E o nosso irmão Diego, né, que está aí participando, a Gil, né, o Salvador, e todos os irmãos que aí estão comentando, né, que estão aí participando, né, conosco na nossa live formativa, né. Eu espero, gente, que tenha ficado claro, né, e se eu não li ou não fiz a pergunta como você queria, coloca novamente, né, coloca mais explicado, ou se o Wagner não tirou a dúvida, né, que realmente, não, eu não queria saber, era disso aqui que eu queria falar, né. Exato. Coloca aí mais uma vez, tá bom? E nós, agora daqui a pouco nós vamos estar encerrando a nossa live, mas eu queria deixar aqui o convite para você participar conosco, né, toda semana, convidar. Eu vejo que muitos irmãos perguntaram, né, eu posso colocar aí outros irmãos, né, no grupo? Pode, né, o grupo aqui é da igreja, né, a gente fez o grupo formativo porque a gente está, né, sem poder nos reunirmos fisicamente, Exato. né, o nosso grupo de oração, mas que os nossos irmãos de coração, que nem a gente está vendo carinho aí nas postagens, né, a gente agradece de coração, né, o verbo de Deus é um meio, né, o qual a igreja quer se utilizar, né, para formar comunhão, unidade, né, no nosso grupo de oração e com nossos irmãos. Exatamente. Então, assim, para a gente ir finalizando, né, eu queria até mencionar mais uma vez, né, que os santos, eles estão no céu, não como a denominação de mortos. Vamos lembrar bem disso. Mateus 22:31. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Não existe intercessão entre mortos, mas aqueles que estão no céu. E os santos que estão no céu, na glória, igreja triunfante, unida a Cristo cabeça, com o corpo que une as três etapas da igreja, que é a triunfante, padecente e habilitante, eles estão num só corpo, unidos. E este corpo glorioso, na pessoa dos santos, aqueles justos que estão no céu, na glória de Deus, eles não estão descansando, nem de férias, nem dormindo, nem simplesmente sem fazer nada. Pelo contrário, se a gente for olhar também ao livro do Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 13, vai dizer que um dos anciãos falou comigo e perguntou: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vêm? Né? Versículo 14 diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículo 15: por isso estão diante do trono de Deus. Por isso que, gente, estão diante do trono de Deus. E o que? E o servem. Gente, vou ler de novo essa parte aqui, versículo 15. Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Ou seja,
os santos, os justos que estão na glória de Deus, eles não estão nem de férias, nem dormindo, nem curtindo, né, esperando a parousia, a segunda vinda de Cristo, não. Mas pelo contrário, eles estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo e fazendo o quê? Apocalipse 8, versículo 5. Recebendo nas taças que eles seguram, cheias de perfume, que são o quê? As orações de todos os santos, aí com esse minúsculo, que são o quê? Os santos, que somos nós que estamos aqui perseverando neste corpo militante que é a igreja terrestre, que é a igreja de Cristo. Amém? Santo quer dizer que vive a santidade, né, Wagner? É, exatamente. É aquele que vive a santidade, não é Exatamente. verdade? Então, a gente temos que viver a santidade hoje. Né? Com certeza. Nós precisamos ser santos hoje, é urgente, né? Exato. É como Santos Expedito, né? É hoje, né? Nossa conversão tem que ser hoje, o tempo quaresmal, o tempo de santidade. Santidade nas nossas amizades, no modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso meio familiar, santidade. Exato. Nós precisamos ser santos agora para contemplar Jerusalém Celeste com nossos irmãos e amigos, nossos santos, aquele, eu não sei qual é o seu santo de devoção, vai botando aí nos comentários, né? E assim, eu peguei um amor maior quando eu me aproximei da nossa paróquia aqui do São Francisco de Assis, né? Que futuramente será o nosso seminário de vida do Espírito Santo, no nome de Jesus o mais breve possível, né? A São Francisco, né? Um exemplo maravilhoso, um modelo de santidade, de radicalidade, próprio daqueles que querem mergulhar águas mais profundas, né? Não ficar no raso, né? É fazer aquilo que é radical. Aliás, o que foi mais radical do que na cruz, né? Acho que não existiu mais nada do que ser mais radical do que Jesus na cruz, né? Então cabe a nós a sermos esses, como nossos irmãos, mediadores, intercessores, né? Que nós temos no céu, a Virgem Santíssima como todos os santos. Viver a radicalidade do Evangelho. É isso que os santos fizeram, exatamente. né? E até viver a radicalidade do Evangelho. E até a própria palavra de Deus, em Hebreus 12:14, vai dizer, né? Procurais a paz com todos, mas sem a santidade ninguém vai ver a Deus, né? Tem que ter a santidade. E, né? E pra gente dar, então, assim, uma síntese, um resumo daquilo que a gente falou, existe, né? Como o tema bem falou, intercessão caritativa e mediação salvífica. Intercessão caritativa é todo aquele que intercede pela caridade em Cristo por um bem de alguém, de um irmão, um irmão de comunidade, um familiar, né? Você está pedindo não um pleito próprio, mas um pleito comum. Então você está se colocando no lugar de quê? De mediador, não como a segunda parte salvífica, porque a mediação ela é sempre una em Cristo e por Cristo. Agora eu não lembro se é Santo Agostinho que diz isso, né, Wagner? Que a maior caridade que você pode fazer ao outro é orar por ele, né? Exatamente. Então veja, toda vez que você se coloca pedindo um bem pelo outro, você está se colocando na condição de intercessor. E não só você, porque às vezes a pessoa diz, olha, só Jesus é intercessor. Mentira, a Bíblia não diz isso. Ó, o próprio livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 23, vai dizer que até os anjos são nossos intercessores. Olha, no versículo 23 vai dizer, olha, se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000, ou seja, né, a miríade, 1000 vem das miríades de anjos, né, para lhe ensinar o que deve fazer. Ou seja, então os santos são nossos intercessores, os anjos são nossos intercessores, os justos que estão na glória, como igreja triunfante, principalmente a Mãe de Deus, que já na terra intercedia pelo favor do povo, quanto mais na glória, como nossa mãe, João 19, 26, 27, filho, eis aí a tua mãe, como em Atos Apóstolos, capítulo 2, ela foi lá no Pentecostes, não porque ela precisava pedir o Espírito Santo, porque ela já era cheia, ela foi pedir o quê? O Espírito Santo pela igreja, para que a igreja ali fosse batizada no Espírito Santo, né? Então ela intercedeu durante toda a sua vida, e nós cremos também, como dizia São João Damasceno, no seu grande discurso sobre a dormição de Nossa Senhora, que ela agora intercede mais plenamente junto de Deus. E por isso que Santo Bernardino de Sena chamava Nossa Senhora de a onipotência suplicante, que é aquela que tudo consegue pela súplica, não pelo seu poder próprio, não pelas suas qualidades próprias, mas porque ela está mais unida a Deus do que nós, nenhum de nós poderia estar. Ela mesma poderia dizer como Adão, né? Gênesis 2:7. Eis aqui, carne da minha carne, eis aqui, ossos dos meus ossos. Ninguém teve essa unidade com Jesus mais do que Nossa Senhora. Muito mais no céu, ela pede sim pelos seus filhos, tenha certeza disso, né? Então, assim, eu queria até ler alguns comentários, né, dos nossos irmãos, até para enfatizar que eles participaram conosco, deram essa força, interagiram, né? O Diego disse oi logo no começo, o William aí festejando conosco, eita glória. A Aldeni disse eu creio e sou testemunha. A Gil disse eu creio. O William disse estamos juntos, né?
E aí brincando e até, né, admirando, né, o Wagner. Explica Glória. aí, mestre, tô só aprendendo. O William aqui batendo palminhas, né? E o William até deu o conselho para tu criar, que ele tá dizendo, profeta, lancem um curso, a Igreja Católica responde. Né? Vamos Deus amadurecer, abençoe, né? Eu também concordo, exatamente. viu, William? Ele Glória. botou sabe muito. É que nem aquela história, né? Quando você falava da questão dos santos, né? Da intercessão dos santos, Exato. né? É que nem aquela história. Vi meu amigo brigando sozinho, fui lutar com ele e a pancada veio para os dois, né? Exato. É verdade, o Diego colocou. E a Aldeni disse, né? O Diego falou a questão. Não, desculpa, eu já li isso daqui. Aí o Salvador disse bem esclarecido, né? Glória. Salvador, um abraço, Salvador. Deus abençoe. O William botou, o homem tem a chave, né? Como você falava do Exato. Papa, né? O homem tem a chave, sentou na cadeirinha e o bicho pega. Olha, Ex-cátedra. ex-cátedra. Né? Aqui o Wagner já respondeu, né? Também a questão dos dons carismáticos. Exato. E o William colocou, a mamãe pediu, o filho atende, não né? se nega, né? Não se nega, não. Então, assim, E há uma pergunta que o Diego falou, né? E eu deixei desapercebido, mas vamos responder, viu, Diego? Algumas pessoas fazem imposição de mãos, outras não. Qual a importância das mãos? Impõe ou não? Na verdade, né, a imposição das mãos, ela é, na Sagrada Escritura, ela é reservada para os bispos e ordenados. Mas o que acontece? Às vezes acontece que os fiéis leigos impõem as mãos. Isso entre si, assim, na questão da intercessão, da oração, ela não influencia em nada, porque o que vai ser ouvido diante de Deus não é o quanto você está pegando, se é com uma mão, se é com duas, não, mas é a tua oração. Né? O fato de alguns imporem as mãos e outros não, pela força da oração, não influencia. Por exemplo, tem mais potência quando eu coloco a mão, tem mais potência quando eu tiro a mão. Não, não tem isso. A potência da oração, até mesmo porque é a potência da intercessão, né, ela acontece no que? Na alma unida a Deus. Né? São João da Cruz dizia, né, que uma alma unida a Deus é como o próprio Deus. Né? Ou seja, a intimidade que se tem com Deus é que faz que a oração seja ouvida. Né? Não é simplesmente o fato de colocar a mão ou não. Então, tanto faz. Agora, o que acontece? Algumas pessoas, como o Diego falava no início, né, você vai interceder, agora eu vou usar também essa parte, às vezes você vai impor as mãos, né? E às vezes tem pessoas que se sentem mal, tem pessoas que ficam ali numa batalha espiritual, tem pessoas que se sentem dores no estômago, tem dores de cabeça. O que acontece? Isso não é simplesmente porque você colocou a mão, mas é porque você se colocou num campo de batalha. Você está orando, intercedendo por alguém. Você agora se colocou, talvez aquela pessoa não tivesse ninguém lutando por ela, mas agora ela tem você. E se você se dispôs a lutar por ela agora, você tem que lutar junto. Então a pancada vem em você, com certeza. Então, não é o fato de colocar a mão ou não, mas é o fato da sua oração na sua intimidade. Mas é uma coisa interessante, né, que em Atos dos Apóstolos, Paulo ali recebia a imposição das mãos, né, do servo que o Senhor disse, né, para ir orar por ele, né. E também aqui, né, eu me lembrei quando o Diego falava da imposição de mãos, porque é um fator bem, porque que nós colocamos, né, as mãos sobre a cabeça, nós estamos pedindo os dons pelos irmãos, nós estamos ali intercedendo por eles, não que não seja de importância, mas sim, tem uma importância. Por que nós fazemos isso? Né? Lá no livro, né, tomando aqui a palavra do Wagner, que eu achei interessante partilhar isso também, em Deuteronômio 34, que Num, né, o filho de Josué, filho de Num, ficou cheio do Espírito Santo, porque Moisés, né, lá no versículo 9, está dizendo, Moisés lhe tinha imposto as suas mãos, né, ou seja, antes mesmo dele assumir aquele posto, né, ele foi colocado as mãos, impôs as mãos sobre eles, né, para que fosse cheio do Espírito de sabedoria para reger o povo, né? Josué ali ficou cheio do Espírito Santo, porque Moisés impôs as suas mãos sobre eles. Por isso a necessidade de nós, em oração, colocarmos as mãos sobre os irmãos, né? Intercedendo pela vida deles, intercedendo pela causa dele, né? Assim, em Atos dos Apóstolos, você vai ver ali, se eu não me engano, em Atos 16, que ali Paulo também
colocou as mãos sobre toda a igreja ali reunida e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós precisamos tomar parte disso, né? Quando nós colocamos, eu pelo menos fiquei cheio do Espírito Santo, o meu primeiro batismo no Espírito Santo, porque eu recebi o batismo do Espírito Santo, sim, meu batismo, né? Mas isso foi aflorado, né? Veio à tona quando ali eu recebi a imposição de mãos no meu seminário de vida no Espírito Santo, uma pessoa que orou por mim, né? E ali, com certeza, eu não tenho dúvida, fui batizado no Espírito Santo. Quando eu digo batizado no Espírito Santo, não quer dizer que eu não tinha sido batizado no meu batismo. Quer dizer que eu fui aflorado aqueles dons que eu tinha escondidos, né? E aquilo realmente veio a transbordar. Por isso que eu acho que foi essa dúvida, Wagner, né? Porque no caso, eu entendi que era a intercessão, né? Quando você interceder, às vezes não é necessário, ou se bota, se não bota, isso não tem muito. Mas quando você vai pedir os dons, você faz a reposição, né? Como a Valéria me explicou. Quando você vai pedir o Espírito Santo, quando você vai pedir que aquela pessoa seja derramada o Espírito Santo e tudo mais, você coloca as mãos, isso é válido, né? Isso é até bom, porque muitos testemunhos dos apóstolos faziam isso. Mas, por exemplo, quando você vai interceder por alguém, só interceder, você não está pedindo os dons para aquela pessoa, tanto faz como você coloca ou não coloca, sim, sem problema algum. Mas quando você vai pedir os dons carismáticos, que ela seja cheia do Espírito Santo, coloca a mão sim, como a gente pede, e os próprios apóstolos faziam. A Valéria falava, né? No batismo eu recebi o Espírito Santo, mas lá se afloraram. Com certeza que nem os apóstolos. Em João, na ressurreição, Jesus, em João capítulo 20, no versículo 21, quando ele aparece no meio do povo e soprou sobre ele, dizendo, recebei o Espírito Santo. Mas os apóstolos dizem que eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, receberam 2 vezes? Não, eles já tinham recebido, mas em Pentecostes aquilo foi aflorado, aquilo foi uma efusão, aquilo foi um manifestar. Aí sim aconteceu o quê? O nascimento da igreja no Pentecostes. Por isso, mas já tinham recebido. Mas lá em Pentecostes aquilo aflorou nos apóstolos. E eles então se tornaram de escondidos, de perseguidos, para agora homens, grandes colossos da igreja. E graças a Deus esses homens, por 12 homens, né? Agora nós temos a evangelização em todo mundo, graças a Deus, né? Aleluia. Deixa eu ver se tem mais algum. Né? E eu também queria enfatizar, né, aqui, o William estava dizendo, né, eu acho que ele quis perguntar se a intercessão tem a ver com os dons carismáticos, se são a mesma coisa, se não fui eu que entendi mal, né, porque ele estava dizendo, acho que foi a resposta, né, quando ele disse não, mas vou deixar o Wagner responder da questão dos dons carismáticos, né, mas aí acredito que se não for, gente, por favor, bota aí, fala né? Aí que a gente se a gente não entendeu ou compreendeu bem, vocês falam aí, tá bom? Pois é, entendendo nesse ponto de vista, né, que o William até mencionou, não é que a intercessão ela vem dos dons, não, mas é que os dons podem ser usados na intercessão, né? É diferente, né? Eu espero que seja mais ou menos isso que o William está querendo falar, né? É que o intercessor não é simplesmente aquele que tem o uso dos dons, mas é aquele intercessor pode usar os dons à vontade na sua intercessão, mas não que seja exclusivamente a intercessão um dos dons carismáticos do Espírito Santo, não, mas é que pelos dons do Espírito Santo você utiliza ele na sua intercessão, seja presencial ou seja mesmo distante um do outro, mas que você usa os dons do Espírito Santo porque eles são dons também de serviço, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso agora. Tá vendo como é bom a né? gente interagir, porque a gente Exatamente. vai sanando as dúvidas, e às vezes a gente não compreende, né, direitinho, Exato. Aí o outro coloca aqui a postagem, nós vamos assim, né, criando a ideia e tentando explicar da melhor forma. A Aldeni falava, né, nossa filha espiritual, eu que agradeço, quando a gente agradecia pela atenção, né, por todos estarem interagindo, ela dizia, eu que agradeço, pois sinto muita falta dessas formações, né, a gente Glória. sente falta de todos, a gente Exatamente. acredita, e nós queremos o mais breve passar tudo isso, né, e o William com muito carinho coloca, bota os irmãos protestantes também para aprenderem, né, então assim, ele colocou fogo e ali tudo, né, uma bênção, né, eu quero agradecer aqui, né, no nosso horário, nós já estamos aí estendidos na nossa live, mas eu queria agradecer mais uma vez, né, Wagner? Exatamente. A todos que estiveram conosco participando, estou aqui dando uma força, né, orando junto, né, eu quis participar porque eu também aprendo, gente, eu aprendo bastante, né, é tanto que eu anoto, que eu friso, né, eu vou aqui estudando
né? Eu também sou ouvinte, né? Eu também sou aluna também. Nós precisamos aprender, né? Até porque quando a gente vai evangelizar, nós não nos damos de cara só com os católicos, né? Exato. Tem gente que não tem fé e às vezes tem uma fé totalmente distorcida. Então a gente precisa da razão da nossa fé, né? Que nem 1 Pedro tem dizendo. Nós precisamos da razão da nossa fé. Então fiquem com Deus, um abraço, tá bom? Agradeço que Deus muito. abençoe a cada um. Cada um de Espero vocês. que tenha ficado claro, né? Vai. Exatamente, agradeço muito cada um de vocês, tá certo? Espero que essa primeira live da intercessão dos santos, que é um assunto bem extenso, né? A gente poderia aqui fazer várias perguntas, mas que essa primeira live, né, formativa acerca da intercessão e a mediação salvífica, né? A união entre o corpo da igreja e a cabeça da igreja, a igreja triunfante, a igreja militante, a padecente, a oração que transcende as esferas terrestres, mas chega até a celeste por meio da cabeça, que é Cristo, por meio dos seus membros. Sendo muitos membros, nós formamos um só corpo. Que tudo isso tenha ficado mais aclarado na sua mente, né? Para que a gente possa cada vez mais ser mais um conhecedor da nossa fé, né? Que esse momento hoje para você tenha sido um momento de enriquecimento, né? Assim como nós vamos sim, nesse tempo em que nós estamos fazendo essas lives, fazer outras lives formativas acerca de outros tópicos, né? Você também até pode colocar comentários aí nessa live, qual o tópico que você acha que é o que tem mais dúvida, né? Pra gente depois dar uma olhada e ver qual é o melhor pra gente fazer, né? Interagir com a gente. Agradeço demais a todos vocês que nos acompanharam, né? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, diz aí que gostei pra gente, né? Ainda interagindo, tá? Ainda tem gente interagindo, né? Os comentários, né? Eu espero que foi eu acho que foi aquela pergunta, né, Diego? Que você falava aqui, responde minha perguntinha, minha mãe fala que na capela dela não pode, né? Acho que foi a questão das imposições de mãos, né? Dá uma confirmada aí se foi, ou se não coloca a pergunta de novo, tá bom? E aí o William, né? Velho, dá aí um amém, o Raul, né? Com as risadas, né? O Raul que tá aí, né? Então, assim, a Gil colocou glória, né? E ele dizendo assim, olha aí, a mulher confirma que tem que fazer. Eu confirmo sim, viu? E assim, todos aqui com um carinho muito grande, o Júnior de Maria, né, participando, o Raul. Júnior, abração, Júnior. Aí ele colocou aqui, né, o Raul colocou, nada aprendendo com vocês, né, tamo junto, professor, um abraço. Ele falou, né, o Júnior colocou, eita Deus, poderoso fogo santo. O Diego disse obrigado por todas as respostas. Rapaz, tem um dia que fazer uma live, né? Ou é todo dia, né? Ele colocou, Wagner, sábado estou assistindo você novamente no Ministério Yehudá. Glória, Deus, né? glória, exatamente. Vai termos um... vai ter sábado, live, né? sábado vai ter uma live, né? Quem foi que falou esse comentário? Foi o Diego. O Diego, né? Glória, Diego. Deus abençoe. Sábado vai ter a live, né? Com o Ministério Yehudá. A gente vai estar falando sobre o Domingo de Ramos, sobre esse tempo da Semana Santa, dando uma explicada sobre a mistagogia desse tempo, né? O tempo que a gente vai viver, que refletir, que esperar, as ligações entre esse tempo, o tempo pascal, a Semana Santa, a história por detrás do Domingo de Ramos. Tudo isso a gente vai tentar explicar um pouco, né? Interagir com as pessoas que colocarem as suas dúvidas, lógico, para a gente poder vivenciar melhor a Semana Santa, né? Compreendendo o que está sendo celebrado, né? Porque as celebrações elas não somente são fixadas, elas têm que ser vividas, né? E para a gente melhor viver, a gente tem que conhecer, né? Então, vai estar tendo essa live no Instagram, né? Vai ser no Instagram do Ministério Yehudá, se você, né? Depois eu vou estar colocando o link para vocês participarem, né? Quem tiver interesse. E eu acredito que vai ser muito proveitoso, tá certo? Se você tiver um tempinho, dá uma conferida, tá bom? Um abraço para todos vocês. Que o Diego estava falando se a live é todo dia, né? A live a gente faz semanal, né? A live formativa, né? Formativa. Que era do nosso encontro fechado, né? Nós estamos abrindo aqui, participando junto com vocês, né? Mas a live é toda quarta. Ontem foi porque a internet não colaborou, A internet né? não colaborou, aí teve que ser feito hoje, né? Mas é toda quarta-feira, viu, Diego? Toda quarta-feira, às 8 da noite, tá tendo essa formação, né? Essas lives formativas, né? Para tirar dúvidas para esses tipos de temas, né? Enquanto nós não retornamos os nossos encontros mesmo que abertos, ou aliás, os nossos encontros fechados com temas específicos, né? Mas vai ser, durante esse tempo, eu quero estar retomando, abordando esses tipos de tópicos, né? Tipo,
purgatório, indulgências, novíssimos, presença real, Maria, intercessão, Imaculada, Assunção, esses temas que são mais, às vezes, atacados e às vezes mal compreendidos, para que a gente possa, então, ir tirando essas dúvidas e aprendendo cada vez mais a amar Cristo e essa igreja. Amém? Vamos nos Amém, despedindo, né? Muito obrigado por vocês que acompanharam. Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram do vídeo, convida alguém para participar do grupo, né? É aberto aí, você pode estar convidando para a próxima live, que vai ser na quarta-feira. Eu vou estar colocando o próximo tema para que você também possa colocar suas perguntas, né? Para ser bem interativo como foi hoje, né? Para que seja bem interativo. E não esquece, tá bom? De também rezar por nós, né? Para o nosso grupo de oração, Verbo de Deus. Que nós precisamos também das vossas orações, intercessões. Lembram do que nós falamos, né? A intercessão uns pelos outros, né? Vamos então pedir Nossa Senhora que nos abençoe e abençoe vocês que nos acompanharam. Interceda junto a Deus por nós, Exatamente. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, nos abençoe e abençoe você que está nos acompanhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de Cristo, Deus abençoe, meu irmão.